E como meu pai era quitandeiro, quer dizer, pertenceria a essa associação aqui, um pequeno comerciante, né? Não estou fora inteiramente do meu mundo. Então, eu vou falar aqui como o não cientista político, o cidadão que pensa o seu país, que acompanha o que está acontecendo, que algumas vezes se envolveu com a vida política de maneira quase sempre involuntária, quer dizer, nunca foi meu apetite ser político, nunca foi a minha intenção, meu propósito e tal. Eu não desconsidero a coisa política e acho fundamental. E como a sociedade, a vida não é perfeita e nada é perfeito, é claro que a vida política tem coisas positivas e negativas, né? Mas a verdade é que não é o meu feitinho. Eu me meti várias vezes em ação política. A primeira vez, eu com esse meu pai quitandeiro, eu era locutor da Rádio Timbira do Maranhão, pegamos um ônibus, ele ia para o cinema e eu ia trabalhar na rádio, era o meu horário. Paramos na Praça João Lisboa, havia um tiroteio. É que o Adhemar de Barros estava fazendo a campanha de Getúlio. E o governador era partidário da UDN. Proibiu que o comício fosse feito na praça central da cidade, democracia, né? E obrigou que fosse feita numa outra praça marginal. Terminado o comício, o pessoal veio com o Adhemar de Barros para o hotel que ficava ao lado da praça e aproveitou para invadir a praça. Neste momento que o povo invadiu a praça, eu chegava numa van com meu pai, numa Kombi, sei lá, e via a polícia sair da esquina e atirar no pessoal que invadia a praça. O meu pai imediatamente, não desce e tal, e seguimos. Mas, na esquina seguinte, eu desci, saltei, voltei para a praça para saber o que estava acontecendo. Tinha sido morto um dos manifestantes e o pessoal estava carregando esse morto. Contra a polícia, que aí recuava, meio assustada com o que tinha acontecido. No dia seguinte, eu estou na rádio, veio uma nota do governador dizendo que os comunistas mataram um operário ontem na praça. Eu vi a nota. Sabonete Regina é uma maravilha. Sabonete Regina. Vamos ouvir agora Orlando Silva, não li a nota. Aí continuou o negócio e o diretor da rádio, a nota. E o Sabonete Regina é uma maravilha. Não li a nota. Aí ele abriu a porta e falou assim, você não lê a nota? Eu falei, não. Por quê? Porque é mentira. Mas você não tem nada a ver com isso. Tem, sim, falei. Eu vou te demitir, cara. Eu falei, então demite. Me demitiu. Aí eu virei herói da cidade. E terminei me metendo na luta política do pessoal da oposição ao governo do Estado. Foi uma grande confusão. Fui para o interior do Estado e lá era assim, uma tropa da polícia que representava o governador do Estado e uma série de sujeitos armados que representavam o nosso lado. Tiroteio, confusão. Não, tudo bem. Terminado isso, eu vi que o cara cuja campanha eu fiz e que tinha prometido da escola fazer coisa, em seguida disse abertamente para mim que não ia fazer escola nenhuma. Eu realmente voltei para São Luís e, poucos meses depois, vinha para o Rio de Janeiro cuidar da coisa que me interessava, que era arte, poesia, literatura e tal. E São Luís, naquela época, não tinha condições nem de ter os livros e, enfim, a vida cultural e artística que eu queria. A partir daí, mergulhei na literatura e nunca mais me meti em política, a não ser ficar observando o que acontecia e tal. Eu morava, nessa época, numa rua ali do Catete, perto do Palácio. Aí nós já estamos em 1954. O Lacerda faz a campanha contra o Getúlio, bota o Getúlio contra a parede, há o atentado na Rua Tondeleiros. A população daquele bairro, pelo menos, totalmente a favor da deposição de Getúlio. E então havia uma reunião naquela noite do Ministério, e eu também não dormi,
e amanheci no bar ao lado do palácio e o povo todo esperando a deposição de Getúlio. A notícia que veio, o repórter é essa: o presidente Vargas acaba de se matar. É um silêncio absurdo. Aí um grita: mataram o velhinho. Aí todo mundo se levantou e mudou de atitude. Mataram o Getúlio. Aí começou uma manifestação popular que se alastrou pelo país inteiro pela morte do Getúlio em função... Bom, tudo bem. A verdade é a seguinte, é que o Getúlio foi um presidente na sua primeira fase, nessa segunda fase que ele foi deposto, e que se suicidou, ele tinha sido eleito democraticamente e tal. Na fase anterior, ele foi o ditador do Estado Novo de 37, já vinha desde 34, tomando lá as medidas populistas dele. Esse populismo, hoje nós temos um populismo na América Latina. Eu chamo esse populismo na América Latina, sem ser cientista político, de neopopulismo. Por que eu chamo esse populismo de neopopulismo? Porque ele não é igual ao outro. O outro nasceu da direita. O populismo de Getúlio nasce do fascismo italiano. O peronismo nasce dessa... É o populismo da direita. O populismo de hoje nasce da esquerda. É um neopopulismo. Essencialmente é a mesma coisa. Quer dizer, eu vou dar à massa popular, aos desamparados, aos desvalidos, aos necessitados, aquilo de que eles necessitam, e eles serão a minha base política, e, enfim, quer dizer... Então, essa história, agora veja o seguinte, mas esse populismo italiano e alemão é consequência da Revolução Soviética de 17. A Revolução Soviética não era internacional socialista? Como é que se chamava o partido do Hitler? Nacional. Não é internacional, é nacional. Quer dizer, compreende? Quer dizer, em vez do internacional, que é comunista, é o nacional socialista. Há uma falsificação e um aproveitamento por quê? Com a Revolução de 17, evidentemente que o mundo leva um choque e é imprevisível o que vai acontecer. Os capitalistas são obrigados a fazer concessões à classe trabalhadora que eles não faziam antes, com medo do que estava acontecendo na União Soviética, do que tinha acontecido na União e que ia acontecer no mundo. O medo era esse. O capitalismo está em questão agora. Então, vamos fazer as concessões. Tá certo? Então, o nazismo e o fascismo e tal, eles se aproveitam dessa situação, tá certo? Desse temor, ao mesmo tempo, para se instaurar no poder, e aí se sabe a história qual é. Não é isso que nos interessa aqui. Eu só digo que esse populismo que aparece no Brasil e que aparece na Argentina é da direita, que, por sua vez, nasceu da Revolução Soviética, que teve consequências, até hoje, teve consequências que todo mundo sabe, né? Ninguém ignora as consequências que essa Revolução teve. Tudo bem, depois a gente entra nesse detalhe. Então, para falar desse populismo de hoje, eu gostaria de começar com a Revolução Cubana de 1959, certo? Que é um acontecimento decisivo na vida da América latino-americana, enfim, de todos esses dois continentes aqui. Essa revolução, que não era comunista, não é isso? Que foi financiada, em parte, por empresários americanos, não é isso? Para pôr abaixo um ditador corrupto, Fulgêncio Batista,
Mas sucede que Cuba era, naquela época, a segunda renda per capita do mundo. Uma ilha pequena, com uma população reduzida, produzindo cana-de-açúcar, álcool, açúcar e com o turismo florescente, charutos também, e o turismo, que era uma das mais importantes fontes de renda do país. Os americanos, imaginam a distância de Cuba para Miami. Quer dizer, então, essa revolução que se incompatibilizou com uma parte dos empresários americanos em função das medidas tomadas depois que derrubaram o Fulgêncio Batista e que passou a considerar que aquele turismo lá tinha transformado Cuba num prostíbulo e coisas assim. A verdade é que aí os americanos se retiram e a União Soviética vem para amparar o regime que não teria condição alguma de sobreviver sem a ligação que mantinha comercial e financeira tal, com os Estados Unidos. Então, aí vira uma revolução comunista. Tá certo? É claro que aí a União Soviética, todo mundo sabe, a crise dos foguetes, o que isso significava para a União Soviética ter uma ponta de lança a poucos quilômetros do território americano. E dentro da América Latina, com todos os problemas que a América Latina e as carências da América Latina. Quer dizer, então, era um barril de pólvora que estava ali. Os americanos compreenderam o que isso acontecia e logo não precisava nem compreender, porque começaram a surgir as manifestações de tudo quanto é ordem nos diferentes países latino-americanos, na ilusão de fazer a mesma coisa que aconteceu em Cuba. A juventude aí, da esquerda, então, o sonho de fazer a Revolução Cubana se tornou o sonho de uma parte da mocidade latino-americana e da esquerda latino-americana. Não é isso? Quer dizer, e isso tem consequências desastrosas, porque os americanos, ao verem o risco que aquilo significava, né, começaram a implantar ditaduras militares em todos os países onde a coisa se manifestava, né? Então, isso também é uma coisa que todo mundo sabe, e há o caso especial de Allende, no Chile, que era do Partido Socialista, que ganhou a eleição com apoio da democracia cristã do Chile. Mas aconteceu o quê? Que esse entusiasmo revolucionário, essa ilusão nascida da Revolução Cubana, fez com que parte do Partido Socialista, do próprio Allende, partisse para uma radicalização que terminou levando Allende à derrubada, quer dizer, levando ao golpe. O Allende, que era um homem sensato e numa situação realmente complicada, porque o próprio partido dele foi se radicalizando e partiu do partido dele grande parte das manifestações que resultaram na derrubada dele, propostas como de transformar o russo em língua oficial das escolas públicas e loucuras dessa natureza. A editora que Mantu era uma editora privada que foi encampada pelo governo, começou a editar livros de esquerda e um dos livros editados era denunciando O'Higgins, pai da pátria, como traidor da pátria chilena. Então, isso aí realmente revoltou os militares, foi um desgaste gigantesco para o governo, e o Allende teve que, em seguida, dia do aniversário da independência do Chile, ir para a cidade onde nasceu O'Higgins, fazer um discurso à nação,
pedindo desculpas do que está acontecendo. Eu estava no Chile, por acaso, nesse período, e realmente era uma coisa, você assistia é claro que havia aqueles que acreditavam que tudo ia dar certo, né? Que realmente tinha que radicalizar e que o Allende era inseguro, que ele não estava correspondendo ao que deveria ser, o que o povo esperava. Quer dizer, uma maluquice, né? E eu, sinceramente, talvez pelo meu caráter virginiano, eu não embarco muito nessas maluquices. Não. E eu estava pedindo que o Allende conseguisse manter o equilíbrio, porque, do contrário, ia acontecer o que se viu que aconteceu. Mas as pessoas entram no desvario e a verdade é que o Allende foi posto abaixo, se matou, foi morto, enfim, isso... Bom, eu estava no Chile nesse momento, né? Eu tinha saído do Brasil pressionado pela ditadura e por razões que não interessa dizer aqui, mas que fui obrigado a sair, fui parar na União Soviética, porque era o lugar para onde eu podia ir sem recurso que eu tinha, e para fazer um curso porque a União Soviética tinha boas relações com todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha a escola de quadros que formava quadros para subverter a ordem nos países com os quais não tinha relações. Quer dizer, então, e eu fui estudar nessa escola, né? Era uma escola tão importante que ela era clandestina em Moscou. Ela tinha um nome, ninguém sabia o que era de fato o que acontecia ali, né? E a verdade é essa, é que eu sou bacharel em subversão, fui formado. Tudo bem. Vamos criar um conselho regional de pagar a taxa, carteirinha. Pois. E aí aconteceu que o meu prazo, terminado o curso, né, eu tive que sair, e então o lugar indicado era o Chile e Allende, que era um governo socialista, quer dizer, e onde estavam outros, para onde foram outros exilados brasileiros, né? Então, aí é que eu assisti essa coisa. Eu cheguei lá em maio e, em setembro, 11 de setembro, eu fiz aniversário no dia 10, no dia 11 derrubaram o Allende. No dia 10, a minha mulher me telefonou falando assim, como é, vamos com a família para aí. Eu falei, não, dá um tempo. No dia seguinte, acabou o regime. Tudo bem, então, enquanto isso, quer dizer, ali instala-se no Chile uma ditadura brutal, né? Mas aí, já no Brasil, havia ditadura, e aí a ditadura, depois, aí eu vou para a Argentina, chego na Argentina, já está sendo preparado o golpe para derrubar o governo da Isabelita, porque o Perón tinha morrido. Engraçado, porque eu vou para o Chile, cai o Allende, aí eu vou para a morre o Perón. O pessoal já falava, não vem para cá. Eu vou preso, eu vou... Então, a verdade é que essas ditaduras se instalaram, né? Quer dizer, os americanos criaram aquela escola de oficiais lá no Panamá, né? Formaram, fizeram a cabeça dos militares latino-americanos e então preparou-se o caminho para os golpes de tudo quanto é ordem. Quer dizer, bom, essa ditadura torturaram, mataram, quer dizer, o pretexto era que estava salvando a América Latina do comunismo, e, quer dizer, na verdade, isso é uma meia-verdade, porque quem vivia no Brasil sabe muito bem que não havia condição de se instaurar regime comunista no Brasil, né?
Quer dizer, não havia isso aí, na verdade, o sonho e o entusiasmo de meia dúzia de pessoas não muito conectadas com a realidade das coisas, né? Então, como a opção pela luta armada para derrubar o governo, eu pertencia ao partido, o Partidão era contra a luta armada, né? O Partidão já tinha aprendido, porque já tinha errado muito, e tinha aprendido que não era por aí, né? Já tinha feito a burrada de 35, então já sabia que não dá certo, tinha uma visão mais realista da questão. Mas aí o pessoal que depois formaria o PT, Zé Dirceu e Genuíno e tal, Lula não, que Lula é esperto demais para se meter numa dessa. Luta armada nunca. Quer dizer, então, a verdade é que a coisa foi desastrosa em todos os países onde a esquerda tentou chegar ao poder ou tentou derrubar a ditadura através de luta armada, que era realmente uma coisa condenada ao fracasso, né? Quer dizer, mas as ditaduras, por tudo que elas fizeram, e porque a realidade não é sonho nenhum, né? Então, se desgastaram e chegou um ponto em que elas tinham que sair do palco, né? Então, aí, como no Brasil, né? Os militares reconheceram que, bom, vamos fazer uma anistia geral e restrita e entregar o governo, sair fora dessa encrenca, porque certamente achavam que, na verdade, resolver problemas sociais não é brincadeira, né? O cara pensa que todo mundo que nunca entrou no governo e que nunca dirigiu nada acha que o outro não sabe fazer, mas se ele entrar, ele vai fazer e resolve. Só que o buraco é mais embaixo e não resolve mesmo. Bom, então chegou a um ponto que eles resolveram entregar o poder, devolver o poder, e as ditaduras se desgastaram todas em todo o continente, e não é por acaso que em todos os países se terminou, uns antes, outros depois, mas terminou acabando com o regime militar, né? E que se desgastou muito com as torturas, com a brutalidade, porque quando acaba a democracia, quando acaba a vigilância da imprensa, quer dizer, é o campo aberto para todo tipo de arbitrariedade, e especialmente para aquelas pessoas que são cruéis e que são, na verdade, homicidas e que aproveitam essas situações para botar para fora seus sentimentos, as suas taras, né? Porque a gente sabe, eu pessoalmente acho que eu sou cheio de teorias malucas, mas eu acho que o cara nasce Pelé, nasce poeta, nasce pintor, nasce ladrão. Eu não tenho qual a explicação. O cara é rico e rouba? Hein? O cara é rico e rouba, só pode ser por vocação, é. Unicidade não é. Eu sou rico e roubo só pode ser porque eu tenho uma vocação invencível para roubar. Não é isso? Então, isso é uma coisa que a gente assiste no Brasil e hoje continua do mesmo jeito, né? Quer dizer, então, essa é a coisa. Então, como consequência de tudo isso, voltar da democracia, de volta à democracia, alguns daqueles que ou participaram da luta armada, ou sonhavam com a revolução comunista na América Latina e tal, ao ver que a democracia voltou, quem sabe agora vai dar para fazer. Os militares agora estão anulados, eles não vão repetir mais o que já houve, agora eles estão fora, são carta fora do baralho, agora nós vamos fazer. Só que logo depois caiu o muro de Berlim, e aí foi-se o sonho.
Então, resultou que é o seguinte, esse neopopulismo de hoje, ele é a alternativa a uma revolução que não pode ser feita, que já era, que saiu de moda, não é verdade? E que virou um populismo, quer dizer, que é o que o PT é hoje, o que o Zé Dirceu, o Genuíno, Lula não, que Lula nunca foi revolucionário, mas esse pessoal que queria fazer, que achou que na hora que a democracia voltou, nós vamos fazer um partido, ele chegava a fazer reuniões, assembleias latino-americanas para preparar a revolução e tal. Quer dizer, um delírio realmente inexplicável, porque bastava ir a Cuba e ver que aquilo ali não deu certo, né? Quer dizer, e com o fim da União Soviética, então, aí, que era quem sustentava aquilo. Eu, quando vivia na União Soviética, o pessoal de lá, né, os soviéticos com quem eu me dava, nessa escola onde eu me bacharelei, andava assim, mas vem cá, e o açúcar de Cuba, que vocês importam, eles compravam quase tudo lá. Eu disse, não, aí a gente dá para os outros países aqui, pessoal da África e tal. Porque o açúcar que a gente produz aqui é suficiente para nós. Não temos necessidade de açúcar de Cuba. E nem de fumo de Cuba, nem charuto, nem nada. Tá. Então, comprava para manter o regime cubano, né? Então, quando a União Soviética acabou, quer dizer, então aí Cuba não tinha outra alternativa senão a que ela escolheu. Voltou ao cassino e os americanos estão lá de novo, quer dizer, virou prostíbulo. Então, não tem alternativa, mas as pessoas não querem ver a realidade. Quer dizer, eu, outro dia, publiquei uma crônica, que é uma coisa incrível, uma garota da universidade lá do Fundão. Eu fui lá fazer uma palestra e ela ia me levar para casa. Então, no meio do caminho, ela me deu um exemplar de um jornal do PCdoB. Daí me entregou o jornal. Eu falei assim, mas o que o senhor acha? Eu digo, do PCdoB? Eu não acho nada, eu acho que o PCdoB já era, né? Disse, não, o senhor está enganado? Eu digo, mas vem cá. Quer dizer, acabou a União Soviética, acabou todos os países da Europa Oriental, e a China virou capitalista e a revolução vai começar agora, no PCdoB aqui. Quer dizer, uma maluquice. Ela falou assim, não, mas na União Soviética não era o comunismo. O quê? Não, na China também não era. Eu digo, em Cuba, não, também não. Então, quer dizer, o PCdoB, quer dizer que o comunismo está só no PCdoB aqui, de Niterói. Quer dizer, não dá, né? Mas a pessoa, porque o que a pessoa não quer ver é a realidade, né? O grande problema, por exemplo, no caso desse, esse é um caso realmente excepcional, porque é uma maluquice já total, né? Porque depois que acaba tudo, a pessoa ter que insistir em acreditar num troço que já houve e que já acabou e que não tem, evidentemente, nenhuma possibilidade de voltar a acontecer, né? E a pessoa tem que acreditar naquilo. Quer dizer, então, veja bem, eu acho, para encerrar esse meu papo aqui com você, depois a gente dialoga, faz pergunta e discute, eu acho o seguinte, como eu disse, esse regime populista que existe na América Latina, ele é resultado do fracasso da esquerda.
em vez de botar agora a classe operária contra o capitalista, contra a burguesia, é pobre contra rico. Não é mais classe operária, porque a classe operária nunca foi revolucionária. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão. O país capitalista que tem a maior classe operária do mundo é os Estados Unidos, lá nunca houve revolução alguma. Nem a classe operária americana foi revolucionária, todo mundo sabe que... Não. O cara tem emprego, gente, se eu sou de classe média, eu sou demitido, meu tio me ajuda. Meu pai tem alguma... Agora, o operário, se ele é demitido, o pai dele não tem nada, o tio não tem nada, ninguém tem nada, demitido está ferrado. Ele quer que a empresa dê certo, é o contrário. O Marx inventou isso. Se o pessoal ouvir, me mata. Veja bem, o capitalismo do século XIX era obsceno, né? O cara trabalhava até morrer, não havia aposentadoria. Trabalhava até morrer, e na sarjeta. Tá certo? Crianças eram tiradas de orfanato, com 10 anos de idade, e põe para trabalhar 15 horas por dia, morrer tuberculosa. Esse era o capitalismo que o Marx presenciou e contra o qual ele se indignou. E nós temos que reconhecer que estava certo. Está certo? Ele se indignou, justamente, ele era um homem digno, ele era um homem solidário. E ele se indignou contra... Ele e outros se indignaram contra um capitalismo obsceno. E essa indignação, e o Manifesto Comunista de 48, e tudo mais que aconteceu depois, mudou a relação de capital e trabalho no mundo. Está certo? Mudou. Hoje o operário tem aposentadoria, tem direitos tais e tais e tais. E isto foi a partir dessa indignação de alguns homens como Marx no final do século, em meados do século XIX. Está certo? Então, o Marx disse, ele estava certo quando ele dizia que esse capitalismo tinha que acabar ou mudar, enfim. Onde ele estava errado? Quando ele diz que só quem produz a riqueza é o trabalhador e que o patrão só explora. É mentira. Tá certo? Aí é mentira. Na verdade, tem que ter empresa para o cara trabalhar. O empresário é um intelectual que, em vez de fazer poesia, faz empresa. É isso. É um intelectual. Ele sonha... Eu tenho um amigo, bem mais jovem do que eu, que se apaixonou por minha poesia, era um pernambucano. Ele virou um empresário. E ele começou um pequeno empresário em Pernambuco, hoje ele está envolvido com petróleo na África e tal. Ele vai almoçar comigo no Rio de Janeiro, toca o telefone de 5 minutos, é de Buenos Aires, é de Xangai, é de não sei onde, ele não pode... Eu falo, cara, para com isso, senão eu vou me embora. Ele não descansa, dia e noite, você está com... Então, a vida dele é aquilo, então, compreende? Então, é mentira que o patrão só explora o trabalhador. Agora, o capitalismo é o regime da exploração. Isso é verdade. Porque a diferença entre o capitalismo e o socialismo é que o socialismo é uma invenção intelectual. E o capitalismo não. O capitalismo nasceu do processo histórico e econômico. E ele expressa o egoísmo natural do ser humano, a vontade de criar, de trabalhar, de ficar rico, de mudar. Compreende? Ele é a natureza, ele não é uma invenção intelectual como é o socialismo, que por isso durou 1 século e meio. Contribuiu
ajudou a mudar o mundo, mas não tinha a raiz natural, a vitalidade que tem as coisas reais. Não tinha. Então, acabou. Acabou. E o capitalismo não acaba porque ele é a expressão dessa coisa natural do ser humano. Não é isso? Agora, então, o Marx erra. Veja bem, o maniqueísmo do pensamento dele. Ele diz assim, bom, ele parte de uma realidade. O capitalista está explorando o trabalhador, fazendo ele morrer de fome. Verdade. Logo, ele é um bandido. Como ele exerce uma ditadura contra o trabalhador, nós vamos substituir a ditadura da burguesia pela ditadura do proletariado. O que trabalha e faz a riqueza é quem vai mandar no novo mundo, certo? Coisa que nunca aconteceu, né? Por aí é que está. Então, compreende? É uma teoria esquemática que parte de uma observação real e aí deriva para uma maluquice, que é essa de achar que o operário vai dirigir a sociedade. É coisa que nunca aconteceu, na verdade. Não é porque o operário é pior ou é melhor. Se o cara não tem... Primeiro, que o cara nasce empreendedor, assim como nasce poeta, como nasce empreendedor. Quem não nasce empreendedor não vai ser empreendedor. Como disse Noé Rosa, samba não se aprende no colégio. No colégio se aprende uma opção de coisa, mas vocação não se aprende. Nasce com o cara. Tá certo? Então, aí o operário passa a ser um ser especial, porque é operário. Quer dizer, e o burguês passa a ser o fim do mundo porque ele é burguês. Quer dizer, então, não é classe social que define a personalidade de ninguém. Isso é uma bobagem. Não é classe social. Em qualquer classe pode ter bandido e ter gente legal. Tanto o operário pode ser... Eu conheci o operário desonesto, safado, dentro do próprio partido. E conheci operários abnegados, pessoas de uma qualidade humana especial. Mas eu conheci também empresários que são pessoas maravilhosas, generosas e tal. O capitalismo, ele é o regime da exploração pela natureza dele, porque ele visa o lucro máximo. Isso aí, é claro que pode ter o patrão que diz assim, não, eu vou maneirar, né? Mas a máquina natural do capitalismo é o lucro e é isso mesmo, e isso é a vitalidade dele. É o lado negativo e, ao mesmo tempo, positivo dele. Ele é isso. Agora, o mais sucede é o seguinte, é que nós, seres humanos, inventamos uma coisa que não existe na natureza. Sabe que coisa é essa? Justiça. A natureza é justa? Cria um cara atlético e tal, e cria o filho de minha empregada que não anda, não fala, não... A natureza não é justa, é injusta. A natureza é injusta. Porque ela está se lixando, não é justa nem injusta. A natureza, não tem nada a ver conosco. Nós inventamos um mundo. Eu não sei o que diabo nós somos, eu realmente não sei. Eu até hoje não entendo. Agora, que nós inventamos um mundo, inventamos. Certo? O homem nasceu com uma qualidade determinada, porque tudo que ele faz é inventado. Os valores, a justiça é uma invenção do ser humano. Não é verdade? Não existe na natureza a justiça. O homem inventou a justiça. Então, a batalha social, a batalha por uma sociedade justa é uma coisa que o homem inventou. Tá certo? E é correto inventar. Jamais haverá sociedade justa. Total, jamais. Sabe por quê?
porque a natureza é desigual. Porque, assim, eu não posso pagar a mesma coisa para o cara que conserta computador que eu vou pagar a Bill Gates. Não pode. Está certo, não? Eu não posso desconhecer a contribuição que fulano, Beltrano, pode dar à sociedade, porque aí seria injusto, né? Se eu pago a mesma coisa a quem cria e cria riquezas, a quem não cria, então é injusto. Não está sendo, né? Não está sendo correto. Não está sendo. Então, a sociedade justa, ela não vai existir, a sociedade plenamente justa não vai existir. Nesse sentido, justa de que todo mundo vai ter a mesma comida, a mesma morar do mesmo jeito, isso não tem cabimento, não vai acontecer nunca. Mas a sociedade pode ser muito melhor do que é. Daí que o fato de que ela não tem que ser justa, porque eu não posso nivelar por baixo, tá certo? Se eu não posso nivelar por cima, eu também não posso nivelar por baixo. Então, é possível uma sociedade melhor. É possível, sem nenhuma dúvida. Então, de modo que o capitalismo, ele é essa coisa da natureza. O socialismo tinha que fracassar, nego. Não, escuta aqui, eu estava lá na União Soviética, fui lá como é que é o... Não, esqueci lá, uma região lá da União Soviética. Aí, nos reunimos, como sempre acontecia, o contingente latino-americano, gente do Peru, da Argentina, do Brasil e tal, com a direção do partido daquela cidade, daquela república socialista. Nos reunimos com eles. Aí, para eles dizerem o que eles faziam, como é que era o trabalho do socialismo ali e tal. Tá certo? E um deles falou: a economia aqui só existe porque o partido é que dirige a economia e faz com que ela seja assim. Eu vi aqueles 4 burocratas ali. Eu falei, esse troço não vai dar certo. Esses 4 caras que dizem o que vai acontecer na economia dessa região inteira aqui. Você está comendo? Aí pensei, uma hora dessa, nos países capitalistas, tem milhões de pessoas inventando pequena empresinha, pequena, média empresinha. Não são meia dúzia de pessoas que têm o poder de decisão que vai dizer como é que vai ser o rumo da economia. Então, essa é a vitalidade do capitalismo, é que, neste momento, milhões de pessoas estão inventando pequenas empresas, pequenas iniciativas, pequenos negócios, grandes. Então isto é a coisa humana, que não é teoria, isso não é uma coisa feita a partir de uma ideologia ou de uma teoria do Estado ou da economia, não é nada. É uma coisa da natureza humana. Então, essa vitalidade é que mantém o capitalismo e que fez com que o capitalismo sobrevivesse, crescesse, e o socialismo dançou, porque você não pode imaginar que, de fato, meia dúzia de burocratas vai dizer, porque uma das grandes coisas que existe é a relação, quer dizer, ao mesmo tempo que é necessário haver ordem na vida, não é isso? A contradição entre a espontaneidade e a ordem, entre a iniciativa natural
e a organização, isto é a dialética da sociedade, e se prepondera a burocracia, ou seja, a teoria sobre a prática natural, espontânea, é evidente que não vai dar certo. Tá? Isso não é só em país socialista, em qualquer iniciativa, até numa empresa. Se, em vez de deixar que essa dialética entre a iniciativa e o planejamento, né, encontrem uma harmonia dialética, se não houver isso, evidentemente que vai fracassar, porque a burocracia, como se sabe, que é a tendência a ordenar, sufoca a capacidade criativa das pessoas e da sociedade. Quer dizer, então, para concluir, voltando para a América Latina, com o fracasso do socialismo, surgiu o neopopulismo, né, de que é exemplo o chavismo na Venezuela, né, que é o mais agudo, a manifestação mais aguda desse neopopulismo. Foi essa coisa lá na Venezuela que, de fato, deixa qualquer ser humano perplexo, né, porque o que aconteceu lá realmente é uma coisa inacreditável. Né? Tudo que a Constituição previa foi posto de lado e terminaram elegendo um cara que não era mais vice-presidente, era presidente do morto. Quer dizer, este é uma expressão aguda desse neopopulismo, que tem outras formas no Equador, que tem uma outra forma na Argentina, com a Cristina Kirchner, né? E uma das características desse regime que eu escrevi no meu último artigo na Folha, a ditadura da maioria, quer dizer, que nem é ditadura da maioria, mas o fato de que, como disse um deputado que eu vi na televisão, falou assim, se o governo foi eleito, é democracia. Eu falei, bom, espera lá, né? Compreende? Mas o neopopulismo e o populismo, eles precisam disso. Então, assim, conta com a maioria do povo. Então, eu conto com a maioria, eu fui eleito, então eu faço o que eu quiser. Está certo? Então, eu desrespeito as minorias. Então, por exemplo, o horror à imprensa, é isso? Que critica, que não aceita o esquema, que não se dobra. Então, não é verdade? Então, aqui no Brasil, né, que é acabar com a autonomia do Supremo Tribunal. Quer dizer, compreende? A tendência, porque eu represento o povo, eu sou o povo, compreende? Então, e o povo é o poder. E, quer dizer, então, o cara que se opõe ao povo é que está errado, não sou eu que represento o povo, que sou o povo, que sou aplaudido pelo povo e eleito pelo povo. Não é verdade? Quer dizer, então, isso, eu acho que no Brasil isso ainda vai demorar um pouco, mas no Brasil não dá pé, né? Eu não sei qual é a razão, mas eu sei que no Brasil, o Brasil não é a Venezuela e não é a Argentina. Eu vivi na Argentina, vivi no Chile, vivi no Peru. Uma coisa que eu descobri nessa minha passagem por esses países foi o seguinte: um dia eu estava no Peru, e o Darcy Ribeiro tinha lá, dirigia uma organização internacional, lá, era representante de uma organização internacional lá, e tinha articulado com o pessoal brasileiro que estava em Paris, criar um comitê de solidariedade aos exilados, porque tinha havido a revolução, a derrubada do Allende, e estava uma opção de gente sem ter para onde ir, e tal. Então, chegava uma moça brasileira que vinha de Paris e que ia desembarcar no aeroporto
E o Darcy ligou para mim e falou, Goulart, eu estou numa reunião aqui, estou esperando gente, não sei o quê, não vou poder receber a moça. Você, por favor, eu vou mandar um carro aqui, você vai recebê-la. Aí eu não tinha nada a ver com a história, mas fui recebê-la. Levei-a para o hotel indicado e subi com ela para o quarto para ligar para o Darcy e dizer missão cumprida. Ao entrar no quarto, o garotinho que levou a maleta, fardadinho lá, falou, você não pode quedar-se acá. Falei, o quê? Que eu não podia ficar no quarto lá. Você não é casado com ela? Eu digo, o que tu tem a ver com isso, cara? Você está entendendo? Mas essa é a cabeça latino-americana. Compreende? Nós nos guiamos pelo Real Dicionário da Academia Portuguesa de Letras, não? Mas eles seguiam pelo Real Dicionário da Academia Espanhola de Letras. E eu descobri que o Brasil... eu achei... O Brasil é mais moderno, cara. Sabe? Quando eu estava em Buenos Aires, todo mundo de... todos os rapazes, os garotos, paletó, gravata, tudo tal, e os brasileiros, tudo com calça, blusinha e tal, gritando, brincando um com o outro, rindo. Nós somos um pouco diferentes. Não estou dizendo que somos melhores que ninguém, não. Eu só estou dizendo, aqui não dá para ter Hugo Chávez. Não dá. Não dá. É outra coisa. O Lula tentou, inclusive, se reeleger na terceira vez, e a pesquisa que ele mandou fazer resultou negativa. Ele desistiu, botou a Dilma. Né? Quer dizer, eu não sei em que vai dar isso aí, mas não vai durar muito. Não vai durar muito. Eu tenho uma certa certeza, porque eu confio em que o Brasil é diferente da Argentina e é diferente da Venezuela. É isso que eu tinha que falar.